Mais uma vez desejamos para vocês e para mim um feliz sábado. Sábado é um dia de meditação, de reflexão, gastando o tempo sagrado com as coisas de Deus. Todos os dias, mas especialmente Deus criou um dia para que nós pudéssemos nos dedicar a Ele, à nossa família e aos nossos semelhantes, fora de todos os interesses carnais, humanos, materiais. Não é fácil, mas é possível, porque quando a gente procura a Jesus, procura o Espírito Santo, procura Deus em nossa vida, nós o encontramos. Porque Deus está encalço de nós. Sempre na história do homem, desde o pecado, que Deus vem procurando encontrar com o homem. E a gente fugindo dele, e isso é uma coisa muito dolorida. Nós precisamos orar permanentemente a Jesus, através do Espírito Santo que está hoje liderando aqui a assistência de Deus na terra. Já falamos sobre isso. O pai, Daniel, teve uma visão que ele estava no trono, Jesus ao seu lado. E Jesus disse que mandaria o Espírito Santo e mandou. Nós hoje temos a assistência do Espírito Santo, mas infelizmente não se fala muito do Espírito Santo. A gente fala em Jesus, fala em Deus e esquece o Espírito Santo, que é quem está cuidando de nós, convencendo-nos da justiça, do pecado e do juízo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos porque o Senhor nos enviou o Espírito Santo para cuidar de nós. Ensina-nos, Pai Santo, a procurar o Santo Espírito para, guiados por eles, possamos ter uma vida justa perante a Ti. A justiça nós não temos completa, mas nós desejamos ser justos, desejamos fazer aquilo para os demais, para os nossos semelhantes, imitar a Jesus aqui na terra, quando Ele esteve. Imitar também a Paulo, a Pedro, a João, que foram homens de fé, dignos de ser olhados para Ele como exemplos de Cristo. Pai Santo e Eterno, nos entregamos em Tuas mãos. Dá-nos a Tua paz, o Teu poder, a Tua misericórdia. Nós queremos pertencer a Ti e não queremos nunca nos afastar de Ti. Livra-nos de pecar contra Ti, Pai Santo. Em Teu nome pedimos agradecidos. Amém. Amém. Hoje, 26 de setembro de 2025, e nós temos aqui um assunto que já não faz muito tempo que falamos dele aqui. Por que é que nós pecamos? Por que nós pecamos? O que é pecado? Pecado, a Bíblia diz que é a transgressão da lei de Deus, da vontade de Deus. A transgressão da vontade de Deus, dos mandamentos dele, gera pecado. Pecado gera morte. E é preciso, então, recorrermos àquele que nos deu vida, que foi Jesus Cristo. Foi a Trindade, mas a pessoa de Cristo foi quem morreu em nosso lugar, lá na cruz do Calvário. Veio para o mundo, prometido há 4.000 anos, ele veio, nasceu de uma virgem, foi exemplo de criança, foi exemplo de adolescente, de jovem, e aos 30 anos ele começou a vida pública. E durante 3 anos e meio ele esteve aqui na terra dando exemplo, sofrendo, sendo rejeitado, mas ensinava, obrava milagres. E 3 anos e meio depois, ele morre, não tem mais sacrifícios oferecidos de cordeiro, porque ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E 3 anos e meio depois, ele chamou então a Paulo para pregar para as nações, para os gentios, uma tarefa que era dos judeus. Os judeus, então, não vieram. Mas não estamos culpando os judeus, porque eu, pelo menos, sou de família judaica. Pecador, tanto quanto os demais. Tanto o judeu como os gentios são pecadores. Mas Deus pregou primeiro para os judeus, depois ele chamou Paulo para pregar para as gentes, para os gentios. E ele pregou com suas cartas, ele viajou, ele fez um trabalho durante 39 anos de trabalho extraordinário. Hoje nós temos tudo isso, os evangelhos, as cartas de diversos escritores bíblicos e ainda
o Velho Testamento. Muita gente diz que o Velho Testamento passou. Não digam isso, porque no tempo de Jesus ainda não havia Novo Testamento. O Novo Testamento veio 30 anos depois, pelo menos, de que Jesus subiu ao céu. Tudo que Jesus nos ensinou está no Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias. Depois veio Mateus, Marcos, Lucas, João e as cartas, terminando com Apocalipse, que é extraordinário. E quem quiser estudar melhor a Bíblia, pegue Daniel primeiro e o Apocalipse, e aí é um bom começo para estudarmos todos os desígnios de Deus e a vontade dele e as profecias. Isso é extraordinário. Feliz aquele que procura entender a vontade de Deus através das Escrituras. Deus Pai sempre foi conhecido e o Espírito de Deus já guiava todos nós. O Novo Testamento fala de Jesus, o Filho, o Salvador prometido lá no Éden. Vamos ler aqui, é a última parte do verso de Romanos 14, 23. Tudo o que não provém de fé é pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei de Deus. E é preciso que esteja com fé, acreditando, vivendo, nos irmanando com a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de um ensinamento profundo. É preciso que a gente busque isso. Eu tenho admirado, acredito que vocês também, algumas profissões, especialidades do médico, do dentista, do engenheiro, do funileiro, do roceiro, da cozinheira, da limpadora. Todos esses dedicam-se para aprender as melhores maneiras de fazer as coisas. E quando chega na hora do entendimento bíblico, nós queremos entender sem ter pago o preço, sem estudar. É preciso que nós estudemos. E aqueles que são analfabetos, não existe analfabeto total. Ele pode ouvir e compreender, porque a Bíblia é feita para os que leem e para os que ouvem, para que então possam compreender. A compreensão é dada pelo Espírito Santo. Eu conheci pessoas que não sabiam ler e eram versados na Bíblia. E ele pregando, pedia que os irmãos lessem verso tal, capítulo tal, do escritor tal. E ele ali, ele explicava com sabedoria. Então nada é empecilho, nem o trabalho, nem o não ter estudado, não é empecilho para estudarmos a palavra de Deus. E quem pede ao Espírito Santo, ele dá iluminação. Vamos ver lá. Quando Deus criou os peixes, ele pôs aonde? Ele criou dentro do mar, dentro da água. Quando Deus criou as árvores, ele criou na terra. Eu vi isso há um tempo atrás e eu fiquei realmente pensando nisto. E quando Deus fez o homem, ele fez a sua semelhança. Nós somos feitos em Cristo, nós somos feitos em Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a gente procura semelhança nossa em Deus e parece que não encontramos. Sim, a nossa semelhança com Deus tem a ver com o nosso caráter. O que é caráter? É a qualidade essencial que nós temos e devemos ter. E como é que a gente sabe se estamos indo bem? Eu lembro que uma senhora, católica até, ela nos disse assim: eu entendi que eu devo ter um caráter semelhante ao de Jesus, mas como é que eu posso verificar se o meu caráter está parecido com o de Jesus? E eu disse: a senhora tem essa bolsa, quando chegar em casa hoje, verifique quantas canetas a senhora roubou durante o dia. E ela disse: não, eu não roubo caneta, nem roubo nada, eu respeito tudo que é do outro. Eu digo: então a senhora está bem com o 8º mandamento? E a senhora desejou matar alguém ou prejudicar alguém hoje ou na sua vida? Ah, não, eu tenho amor pelas pessoas e respeito o direito das pessoas. Gosto de ver as pessoas felizes. Eu digo: então a senhora também está bem com o 6º mandamento, que é não matarás. A senhora tem desejado o marido das outras?
Ah, não, eu tenho o meu e só o meu eu quero. Então a senhora também está bem com o 7º mandamento. A senhora tem levantado falso testemunho contra o próximo. Ela disse, Deus me livre. Isso não. Então a senhora está bem com o 9º mandamento. Cobiça então as coisas dos outros. E eu fui perguntando e ela estava bem com todos os mandamentos. De honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas dos outros. Eu digo, então vamos analisar agora os primeiros 4 mandamentos. A senhora tem Deus como Criador e Redentor nosso? Sim, eu tenho, eu creio. A senhora tem adorado imagens, esculturas e coisas criadas? Ela disse, eu tenho desconfiado que isso não é bom, tenho evitado. Eu tenho até imagens, mas eu não creio mais que o pedido aos santos e as coisas criadas, eu não tenho mais essa ilusão. Eu digo que maravilhoso. A senhora tem tomado o nome de Deus em vão? E ela não entendia bem o que era tomar o nome de Deus em vão. Quando você anula a palavra de Deus, toma o seu nome em vão. Vão significa lugar vazio. Quando você despreza um mandamento da vontade de Deus, você está tomando o seu nome em vão. Tem alguém que pensa que falar de Deus para as coisas simples, pelas coisas simples, meu Deus, meu cabelo está ficando branco. Não, isso não é pecado. Meu Deus, já são tarde do dia, eu não fiz nada. Não, isso não é tomar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus é anular a palavra dele. Ele falou 10 mandamentos e você anula um, até que eu cheguei no 4º mandamento. A senhora tem dedicado o 7º dia para as coisas de Deus, para as coisas que ele pediu que fizéssemos? Ah, infelizmente não, mas eu tenho consciência porque meus pais diziam que o dia de guarda era o 7º dia, era o sábado. Então a senhora está caminhando no caminho correto. Continue assim estudando, ore a Deus, peça a Ele a sabedoria divina vinda pelo Espírito Santo e a senhora terá um caráter irrepreensível. Deus quer de nós o nosso caráter e o nosso caráter tem a ver com os 10 mandamentos. Se você falha em um dos mandamentos, seu caráter fica manchado. Isso é patente. Ah, mas agora Deus só deixou 2 mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Eu pergunto, dá para amar o próximo quebrando um dos 6 últimos mandamentos? Dá para amar a Deus quebrando alguns dos 10 mandamentos? Principalmente os 4 primeiros, que se refere a Deus? Então, por que pecamos? Porque nós fazemos coisas que não dependem, não precisam da fé. São independentes, divorciados da fé em Deus. Nós somos feitos por Deus e para Deus e não devemos nos afastar. Quando a gente se afasta de Deus, a gente morre, porque morre no pecado. Nós morremos, mas precisamos estarmos permanentemente em Cristo através de sua palavra, da sua vontade. E por que nos afastamos de Cristo, de Deus? Porque nós somos tendentes, porque nós somos pecadores, nós somos carnais, temos que pedir a Deus a purificação da nossa vida para que a gente possa viver segundo a vontade de Deus, dia e noite, todos os dias, conversando com Ele, marcando entrevista com Ele, fazendo de acordo com a vontade dEle. Não pense quando eu digo isso, eu me julgo um santo, uma pessoa que, infelizmente, eu tenho muitas dificuldades, como vocês também têm. Quando eu menos vejo, já estou me desviando, mas aí eu peço perdão, volto, Senhor, dá-me o arrependimento, dá-me a sabedoria. Eu peço também para vocês. Eu sou muito grato pelas pessoas que oram por mim diariamente. Existem pessoas que oram por mim 2, 3 vezes por dia. Eu fico muito grato a essas pessoas. São muitas as pessoas que dizem para mim que estão orando por mim. Ah, como eu sou grato a Jesus por essas pessoas. Não devemos nos afastar de Cristo em momento algum. Estudar,
a palavra dele. Existe um estudo mostrando que a pessoa que lê uma vez a Bíblia, 2, 3, 4, a partir de 4 vezes por semana, isso já muda muito a condição da gente. Por que não estudamos a Bíblia diariamente, logo de manhã, e nas horas que você lembra, quem sabe de 3 em 3 horas? Não é preciso parar muito, mas ali fazemos orações. Eu conheci a história de pessoas que passavam o dia orando, trabalhando. Trabalhar é orar, dizia Domingos Sávio. Trabalhare est orare. A gente ora lembrando e agradecendo a Deus por a nossa vida, pela nossa comunhão com Ele, marcar entrevista com Deus. E o sábado é um dia próprio para isso, a gente dedicar mais tempo. E é bom evitar conversas frívolas, conversas que não têm nada a ver. Vamos então, se precisar, nos afastar um pouquinho de tudo e meditar, ler ali um bom livro, um livro que fale de Deus, da Bíblia. Existem muitos livros assim, mas a própria Bíblia. Eu sei que tem momentos, ou melhor, tem partes da Bíblia que nós não entendemos. Vamos procurar ler o 1 João, depois, quem sabe, Mateus, Marcos, Lucas, aí lê o Apocalipse sem entender, mas ali diz que é uma revelação. O que é que está faltando? É compreender. Mas tanta coisa que a gente não compreende, elas existem, e a gente termina usando-as. Você entende a internet? Você entende profundamente a televisão, como ela funciona, o rádio? E tantas outras coisas. E a nossa vista? E o nosso olfato? E o nosso sabor? E o nosso coração que bate? O meu coração bate há 83 anos. Nunca falhou. Maravilha. Que Deus seja louvado com a minha vida e que Deus seja louvado também pela vida de vocês, irmãos e amigos. Vamos orar um pelos outros e pedir que Deus esteja conosco a cada momento para que a gente faça morada em Cristo, para que o Espírito Santo faça morada em nós também. Que este restante de ano nós tenhamos este cuidado de ficarmos mais com Cristo. E se ficarmos este resto de ano mais perto de Cristo, é bem possível que nunca mais nós nos afastemos dele. E qual é o dia, o último dia da nossa vida? Não sabemos. Hoje é o dia da nossa salvação. Devemos procurar a Cristo a cada momento e depender dele com fé, com esperança, com amor, compreendendo quem é este ser maravilhoso. Não vamos compreender todo, porque ele é infinito, mas é possível compreender a bondade, o amor e a misericórdia e a justiça de Deus, que ele é a nossa justiça, nosso amor, nossa salvação. Que Deus nos abençoe ricamente. Vamos pensar nisso, vamos orar, pedindo a Deus esta bênção de estarmos permanentemente com Cristo. Oremos. Pai santo e eterno que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade em nossa vida, assim na terra como no céu. E o pão nosso, não só o pão que alimenta o corpo, mas também o pão que é a palavra tua, Senhor. Permite-nos que nós aprendamos a comer as tuas palavras. Jesus fala desse assunto, que possamos a cada dia termos a graça de compreender mais um pouco da tua palavra, fazer a tua vontade. Senhor, que possamos reconhecer que os teus mandamentos ainda estão em ativa. Jamais eles sairão da nossa obrigação, porque a palavra de Deus é eterna, a tua lei é eterna, justa e boa. Pai Santo, nós somos salvos pela graça, sim, por ti, Senhor, mas o Senhor pede que aquele que ama o Senhor guarde os mandamentos. Guarda-nos, Senhor, e ensina-nos a fazer a tua vontade, assim na terra como no céu. Livra-nos do mal, Pai Santo, e que a tua vida esteja em nós permanentemente. É o que pedimos. Amém.